Dizendo: louvado seja o nome de Deus. Graças a Deus por esse momento tão especial de louvor e adoração. Gostaria de convidá-los para uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, por este louvor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão contigo, reconhecendo a nossa completa dependência de ti, da tua presença, do teu amor e do teu poder em nossa vida. Este é o momento em que vamos abrir a tua palavra, e o nosso desejo, a nossa necessidade é ouvir a tua voz falando a cada um de nós. Que o teu Espírito, Senhor, seja derramado, que a exposição da tua palavra traga alento, motivação, conforto, despertamento espiritual, especialmente para aquelas pessoas que estão se sentindo enfraquecidas, debilitadas, pecadoras. Que a tua palavra exerça uma influência poderosa e transformadora na vida de cada um. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha breve saudação a todos. Mais uma vez gostaria de expressar a minha alegria, meu sentimento de gratidão por estar aqui nesta querida e bela igreja. Agradeço muito ao convite feito, já falei isso ontem, mas imagino que há muitos que não estiveram ontem aqui. Me sinto muito honrado, muito feliz em estar aqui com vocês. Como já foi dito, eu venho lá do NASP Engenheiro Coelho, uma instituição irmã. Partilhamos mais ou menos do mesmo contexto, essa convivência no ambiente acadêmico, esta convivência com a juventude, isso tudo é muito revigorante para todos nós. Me sinto muito feliz em estar aqui, já foi dito também, mas eu faço questão de mencionar, essa oportunidade que eu estou tendo se torna muito especial para mim, pelo fato de eu ter passado por aqui pelo IAN. Tive a oportunidade, o privilégio de estudar o primeiro ano de teologia, aqui no IAN. Na ocasião, aquela que veio a ser a minha esposa, nós já havíamos iniciado um namoro lá no ENA, e quando o curso de teologia mudou para cá, ela fazia teologia, ela foi para o IAE, porque ela foi cursar pedagogia também. Então eu fiquei um ano aqui, então meu coração estava realmente dividido. Na verdade, a minha cabeça estava aqui, nas atividades acadêmicas, a vida social extraordinária, lembranças extraordinárias, mas o meu coração estava lá em São Paulo na época, e eu fiquei um ano aqui, fui para lá, e, bom, deu casamento, nós somos casados há 25 anos, temos um casal de filhos, o Renan com 21 anos, estudante de engenharia, e a Renata com 15 anos, esse é o fruto desta união. Trago aqui palavras de carinho, de oração por parte da minha esposa. Que Deus esteja realmente com todos nós nesse momento. Muito bem, quantos estão desejosos e dispostos a ouvir a palavra de Deus essa manhã? Deixa eu ver a mão. Só vocês? Tem gente que não levanta a mão. Quantos estão necessitados de ouvir uma palavra que possa trazer poder à sua vida espiritual e desejam receber isso nessa manhã? Deixa eu ver a mão. Louvado seja Deus, e é isso que nós pretendemos obter agora pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós estamos trabalhando aqui durante essa semana com perguntas feitas por Jesus. O título da semana é A Resposta. Na verdade, Jesus é a resposta, mas muitas vezes Jesus é a pergunta também. E uma das formas como Jesus usou para trazer respostas às pessoas, foi exatamente através das perguntas que ele fez. E Jesus fez muitas perguntas, e algumas delas são bastante intrigantes, bastante curiosas, e na verdade surpreendentes. Por exemplo, é surpreendente Jesus chegar diante de um cego que está à beira do caminho clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E depois de muito esforço, esse cidadão é trazido à presença de Cristo. E o que ele queria? Quem conhece a história de Bartimeu? Não é a história de hoje, hein? O que ele queria? Não há dúvida sobre o que ele queria, mas Jesus vai e pergunta: que queres que eu te faça? Isso é pergunta que se faça, O jovem rico: bom mestre. E aí Jesus pergunta para ele: por que me chamas bom? Ele queria saber como alcançar a vida eterna, e Jesus, em vez de responder, Jesus faz outra pergunta para ele: por que me chamas bom? E assim, sucessivas perguntas ao longo dos evangelhos. A pergunta de Jesus para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Enfim, durante essa semana estaremos analisando essas perguntas intrigantes, instigantes e surpreendentes de Cristo. Hoje a pergunta de Jesus foi feita à mulher pecadora,
aquela história em que levaram uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério diante de Cristo. E eu quero convidar você a me acompanhar na leitura. Está no Evangelho de São João também. Ontem nós estudamos a pergunta no capítulo 5 de João, e hoje nós vamos ver esta pergunta de Jesus que está no capítulo 8 do Evangelho de João. Por favor, abra a sua Bíblia. E hoje eu vou passar 2 exercícios para você durante a mensagem desta manhã. 2 exercícios fáceis. O primeiro deles é, abriu a Bíblia? Todo mundo com a Bíblia aberta aí? Amém? Sim. Primeiro exercício, permaneça com a Bíblia aberta, porque nós vamos recorrer ao texto várias vezes. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é o seguinte, eu vou fazer a leitura da história, e eu quero que você acompanhe a leitura, imaginando a cena, tentando dramatizar a cena em sua mente. Isso é bastante didático, vai ajudar você a apreender bem o sentido da história. Mas o exercício que eu quero passar é o seguinte, eu vou destacar o meu sermão hoje, na verdade, eu estarei destacando 4 fatos importantes nesta história. E eu quero que ao longo da leitura, você tente identificar os 4 fatos importantes que eu vou destacar. Bom, é claro que vai precisar de um pouquinho de adivinhação também, né? Porque não são só 4 fatos importantes que há na história, são muito mais do que isso. Você vai perceber. Mas é só, não vou fazer nenhuma prova no final, mas só para que você faça esse exercício, vamos ver quantos dos que eu vou mencionar foram exatamente os que você, de repente, destacou aí. Vamos lá então? Todo mundo pronto? Agora aqui, pessoal. Todo mundo aqui comigo agora. É proibido e é pecado conversar agora, hein? Tá bom assim? Tá bom assim? Vamos deixar que a palavra de Deus fale a nós agora. 4 fatos importantes nessa história. Evidentemente, o destaque está para a pergunta de Cristo à mulher. Eu convido que você me acompanhe nessa leitura. Texto já anunciado, São João, capítulo 8, a partir do primeiro verso, é dito assim. Vamos lá. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Verso 9, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém? Aqui está uma das histórias mais dramáticas do ministério de Cristo. Aqui está mais uma vez, mais uma ocasião, em que aqueles homens, fariseus, escribas, líderes religiosos, entram em cena simplesmente para condenar, e eles tinham em vista principalmente encontrar motivos para condenar Jesus. Aqui está essa cena dramática, uma iniciativa para o apedrejamento. Esta já não era uma prática muito comum nos tempos de Jesus, mas eles sabiam como funcionava isso. E enfim, acontece toda essa história que tem como destaque a pergunta que Jesus fez para a mulher: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condena? Notado que a história é muito rica
em informações, em dramaticidade. Existem informações, detalhes que na verdade não são detalhes, que trazem à tona o sentimento, trazem à tona a emoção envolvida no episódio. Realmente uma situação muito dramática. E eu destaco aqui 4 fatos importantes da história. Eu quero que você acompanhe bem aqui quais são os 4 fatos importantes da história. Vamos ver se você conseguiu identificar alguns desses que eu vou mencionar. Primeiro fato importante da história está no verso 3. Eu pedi para você permanecer com a Bíblia aberta, não? Primeiro fato importante da história. Verso 3: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Verso 4: disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Qual é o fato surpreendente aqui nesta informação? A mulher foi surpreendida, foi flagrada em adultério, mas é surpreendente o fato, e aqui está o fato importante, primeiro fato importante: eles trouxeram somente a mulher para acusá-la diante de Jesus. Isso chama a sua atenção? Sim ou não? Ora, se ela foi apanhada em flagrante adultério, ela não estava adulterando sozinha, imagino. E você? Mas não imagine muita coisa não, essas coisas a gente não procura nem imaginar. Não? Se ela foi apanhada em flagrante adultério, e eles levaram somente a mulher, a pergunta que vem à mente é muito clara, é muito óbvia: onde está o homem com quem ela estava adulterando? Então este fato denuncia a real intenção daqueles homens. Este fato denuncia a intenção maldosa que eles tinham. Eles não estavam de fato preocupados com a condição espiritual da mulher. Eles não estavam de fato preocupados com a condição espiritual do povo de Deus, porque havia pecado no povo. Ou seja, a preocupação real deles não era resolver o problema espiritual, nem da mulher, nem da igreja, digamos assim. A preocupação deles era somente uma: denunciar, acusar e condenar. Porque eles não trouxeram um homem. Estas pessoas, estes homens, escribas e fariseus, na verdade eles representam, infelizmente, uma categoria de pessoas que permanecem na igreja de Deus até hoje. Sabe, aquelas pessoas na igreja que sempre estão prontas a acusar, denunciar e condenar. Aquelas pessoas que sempre estão muito atentas para os pecados dos outros. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão, não quero saber. Imagino que nessa igreja não haja ninguém assim. Por isso eu me sinto até à vontade de falar. Tenho quase certeza de que ninguém aqui tem esse tipo de atitude. Mas eu tenho visto ao longo da vida, na igreja, essas pessoas. E o pior de tudo, ao longo do texto, nós vamos descobrir que eles é que eram os reais pecadores da história. Porque quando Jesus, ao longo da história, faz uma confrontação entre pecado e pecadores, quem sai da presença de Cristo não é a mulher que está sendo acusada, e sim a estes que estão acusando. Isto revela que os verdadeiros pecadores, não estou dizendo que ela não era pecadora, mas estou dizendo que a categoria de pecado deles era mais grave do que o pecado delas. Eles é que saíram da presença de Cristo, porque na verdade, esses que estão constantemente condenando, acusando, apontando, denunciando, provavelmente serão maiores pecadores do que aqueles a quem estão condenando, acusando e denunciando. Existe uma tendência no comportamento humano, do ser humano, né? Uma tendência, os especialistas em comportamentos chamam a isso de projeção. A tendência que nós temos de projetar nos outros aquilo que há de pior em nós mesmos. Os nossos maiores sentimentos, os nossos piores sentimentos, os nossos piores pensamentos, aquilo que mais nos incomoda, a maneira como encontramos para aliviar o incômodo, é destacar esses mesmos defeitos nas outras pessoas. Então estes que eram os principais pecadores da história, eles entram em cena não para lidar com os seus próprios pecados, eles entram em cena simplesmente para acusar, condenar e denunciar o pecado dos outros. São os fariseus da igreja. Isto é um fato que me chama a atenção.
Eu falei que iria destacar quantos fatos importantes? Quantos? Vamos lá, gente, responda comigo. Quem está comigo aqui? Quantos fatos importantes na história? Quase que eu caí aqui, você viu? Não? 4 fatos. Esse é o primeiro fato importante da história. Segundo fato importante da história, eu quero convidar você para ir comigo para o verso 6. Verso 6. Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Verso 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Como me chama a atenção este fato na história? Num momento tão dramático, num momento tão tenso, num momento tão emotivo, quando os homens chegam diante de Cristo, havia pessoas ali em volta, os discípulos estavam ali, chegam trazendo provavelmente de forma grotesca, grosseira, aquela mulher, a lançam no meio da roda, fazem com que ela fique em pé para aumentar a vergonha dela. Fazem a acusação, mestre, foi encontrado em flagrante adultério. A lei diz que devemos apedrejar, e tu o que dizes? Você sabe que eles estavam ali com em espanhol se diz uma trampa, né? uma armadilha. Se Jesus dissesse para apedrejar, eles denunciariam, acusariam Jesus perante as autoridades romanas. Se Jesus dissesse para não apedrejar, eles acusariam Jesus de estar desobedecendo a lei de Moisés. E agora, o que Jesus ia fazer? Sinuca de bico, né, que alguns chamam? Beco sem saída. O que mais? Que outra expressão cabe aí? Quando você está numa situação em que não há saída aparente, você olha para um lado, por aqui não dá. Você olha para o outro, por aqui não dá. Você olha para o outro, não tem saída. Finalmente, eles colocaram Jesus numa situação sem saída. Pobrezinhos deles, que ilusão. Que tolice. Que tolice achar que Deus pode ficar sem saída. Que tolice nossa, quando às vezes na nossa vida, nós enfrentamos problemas e dificuldades, olhamos para um outro, não vemos solução e pensamos assim, ah, Senhor, não tem saída para mim. Que não tem saída? Você já viu Deus ficar sem saída? Você pode estar sem enxergar a saída, mas Deus tem a solução para todas as situações da vida. Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ninguém diz amém aqui nessa igreja, não? Deus é o Deus do impossível. Qual é a crise que você está vivendo? Qual é o problema que você está vivendo? Qual é a angústia que você está passando? Pela qual você está passando? Não importa o tamanho do problema, a complexidade do problema, o que importa é que Deus, o nosso Deus, está acima de todas essas situações. Amém? Amém. Quando pensaram que Jesus estava sem saída, aí vem esta reação de Cristo que é surpreendente, é impressionante. Por isso que eu destaco aqui como um fato importante. Qual é o fato importante? Jesus simplesmente não responde. Ele, quem sabe, dá um passo para o lado, se abaixa e começa a escrever na terra. Ali está o Filho de Deus, com a mão na terra. Isso me faz lembrar as vezes em que Deus escreve na Bíblia. A Bíblia traz 4 ocasiões em que Deus escreve. A primeira delas, as tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Depois, na parede de Belsazar, a mão que aparece e escreve. Depois aqui, o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, com a mão na terra escrevendo. E lá no livro de Hebreus é dito que Deus, o Espírito Santo, escreve a lei de Deus em nosso coração. Coisa extraordinária. Aqui Jesus está com a mão na terra escrevendo. Deus com a mão na terra. Isso me faz lembrar também outra ocasião em que Deus colocou a mão na terra. E olha, quando Deus coloca a mão na terra, pode esperar que vem grande coisa. Lá no jardim do Éden, Deus pôs a mão na terra para criar um homem inocente. Aqui, perto do templo, diante do templo, Deus põe a mão na terra para perdoar uma mulher pecadora. Aqui está esse fato importantíssimo da história, Jesus escrevendo na terra. E fica o contraste. Quando Deus escreveu a lei nas tábuas, Ele as escreveu em tábuas de pedra, para demonstrar que elas são permanentes, eternas. Quando Jesus se refere aos pecados, Ele os escreve no chão, na terra, na areia.
uma demonstração prática de que eles podem ser facilmente apagados. E aqui eu já respondi a pergunta que certamente veio à mente daquelas pessoas que estavam ali. Quando Jesus começou a escrever no chão, se você estivesse lá, o que você faria? Pode falar. O que você faria se você estivesse naquela rodinha ali? Chegou a mulher, vai apedrejar, tem gente que ficou, puxa vida, e agora o que vai fazer? Aquele momento dramático, aí Jesus começa a escrever no chão, lá num canto. O que você faria? Eu acho que você faria exatamente o que eu faria. Ia correndo em cima para ver o que Jesus estava escrevendo. O que esse homem vai escrever agora? Isso é hora de escrever no chão? Sabedoria de Deus. As saídas de Deus para os dilemas humanos. Deus nunca é colocado numa situação sem saída. Ele sempre trará uma resposta. Ele sempre trará uma solução impensada, inusitada, inimaginada. Foi isso que Jesus fez. Escreveu no chão. O que ele escreveu? O texto não diz o que ele escrevia. Mas o texto insinua o que ele escrevia. Porque diz que as pessoas se aproximaram e foram condenadas pela própria consciência. A tradição cristã afirma isso, e Ellen White confirma que Jesus passou a escrever no chão os pecados daquelas pessoas, daqueles homens que estavam ali acusando a mulher. Jesus escreveu os pecados deles. Como será que Jesus fez isso? Tem gente que imagina assim. Jesus deve ter feito assim, né? Colocou o nome do cidadão lá. Vamos dizer o nome aí. Eu vou dizer o nome aqui, mas não é ninguém daqui, claro, lógico. João, mentiroso. Maria, fofoqueira. Por que a mulher é fofoqueira? O homem fofoca mais do que a mulher. Isso foi preconceito meu aqui. Eu estou influenciado pelos preconceitos aqui, né? Fulano de tal, adúltero, ciclano, ladrão. Será que foi assim que Jesus escreveu? Nós não sabemos como foi que ele escreveu, mas eu tenho muita segurança de que não foi assim que Jesus escreveu. Porque Deus não é o padrão de comportamento de Deus expor os pecadores à vergonha pública. Este é o padrão do comportamento humano. Nós é que temos esse negócio de, né, e a gente dá um nome bonito para isso, para justificar o nosso espírito acusador, condenatório. Nós chamamos isso de chamar o pecado pelo nome. Alguns se orgulham disso, da coragem de expor o pecado das pessoas. Não é assim que Deus faz. Deus não costuma expor os pecadores à vergonha. É verdade que em algumas situações eles foram expostos. Você pode lembrar aqui da história da capa de Acã, você pode lembrar a história de Ananias e Safira, mas pode ler de novo a história, e você vai ver que a exposição pública foi o último recurso de Deus para dar oportunidade de arrependimento e perdão. Ao contrário do que nós fazemos, às vezes somos tão prontos a acusar, condenar e trazer à tona a vergonha dos pecadores da igreja. Não é assim que Deus age. Jesus, portanto, imagino que Jesus fez referência aos pecados deles de tal forma que cada um que chegava, olhava e se identificava a si mesmo, porque o texto diz, acusados pela própria consciência, não foram acusados por Jesus. Não é isso que Jesus faz. Acusados pela própria consciência, saíram da presença de Cristo. Então aqui está o segundo fato importante da história. Eu falei que ia mencionar quantos fatos importantes? Mencionei quantos até agora? Será que vai dar tempo de mencionar todos? Eu já procurei aqui, não tem nenhum relógio aqui. É um risco me entregar o microfone e não botar um relógio na minha frente. Mas tudo bem, vamos lá. Faltam quantos fatos importantes? 2. Qual é o próximo fato importante que eu vou destacar aqui na história? Quem adivinha? Quem adivinha? Bom, imagino que tem muita gente pensando, mas vocês não querem falar aqui, né? Num ambiente assim tão amplo, tão cheio de gente, mas eu quero destacar aqui o verso 9. O verso 9, veja se você identifica o fato importante que tem aí. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava.
Quantas informações aqui, hein? Tem muita coisa que pode ser destacada aqui. Veja, ouvindo a resposta, acusados pela consciência, foram se retirando um a um e assim por diante. Mas de todas essas informações, me chama especialmente a atenção uma delas. Qual é? Saíram todos da presença de Cristo, mas não é isso que me chama tanto a atenção. O que me chama realmente a atenção é que os mais velhos saíram primeiro. Os mais velhos saíram primeiro. Tem gente olhando para mim aqui sorrindo já, né? O que você acha que eu vou falar? Não vou falar mal dos mais velhos, porque eu já estou nessa categoria, amigo. Já me incluo entre eles. Depois de mais de meio século de existência, não posso negar isso. Mas eu preciso comentar alguma coisa. Mas o que é que eu vou comentar sobre isso? A Bíblia não diz por que saíram os mais velhos primeiro. Alguns entendem que porque na prática do apedrejamento, né, os mais velhos, os anciãos eram os primeiros a lançarem as pedras, talvez eles tivessem mais... Mas não há indício de que tenha sido o real motivo de necessariamente saírem os mais velhos primeiro. Então, olha, na cabeça fica aqui a interrogação: por que os mais velhos saíram primeiro? A Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, eu me sinto com certa liberdade para fazer algumas reflexões. Vocês me dão essa liberdade também? Me dão essa liberdade? Mas quero ser bastante honesto que são reflexões. Não posso assegurar que haja uma base teológica para o que eu vou dizer, mas são reflexões. Por outro lado, também não imagino que esta é uma informação incidental. Isso aí não tem nenhuma importância. A Bíblia não desperdiça palavras. Se aí está a informação, os mais velhos saíram primeiro e não explica por quê, eu creio que Deus quer que a gente pense um pouquinho sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? O que acham? Está fácil para mim refletir sobre isso, porque eu olho para a igreja e vejo a igreja predominantemente jovem. Mas tem umas canas aqui me olhando, né? Então eu vou repetir, para que os mais velhos não fiquem zangados comigo. Tudo que eu falar aqui a respeito dos mais velhos agora, entenda, eu estou me incluindo. Eu não posso dizer que ainda não faço parte desse grupo. O que Jesus escrevia no chão? Os pecados deles. Saíram todos da presença de Cristo, os mais velhos primeiro. Bem, a primeira reflexão que eu faço, eu imagino que os mais velhos saíram primeiro. Primeiro motivo, porque eles eram mais pecadores do que os mais jovens. E é esta a reflexão que eu quero fazer. Meus queridos irmãos, né, companheiros de idade e os mais velhos do que eu ainda, nós adultos precisamos ter mais cuidado quando nós estamos muito concentrados nos pecados dos jovens. Porque essa geração, né, e aquela velha expressão que é mais velha do que meu avô, meu bisavô, porque no meu tempo era diferente. Eu acho que você ficou velho e perdeu a memória. Pense um pouquinho e você vai lembrar que no seu tempo não era muito diferente. E me arrisco a dizer que para alguns, no seu tempo, era pior. Que mania a gente tem. E isso aqui me faz pensar naquilo que eu falei no começo. Essa tendência que a gente tem de projetar nos outros aquilo que mais nos incomoda. Nós adultos, nós mais velhos, às vezes queremos minimizar os nossos pecados, maximizando os pecados dos jovens. Porque esses jovens de hoje, olha o que estão fazendo, olha o que estão vestindo, olha o que estão ouvindo, olha o que estão falando, olha para onde estão indo, olha como estão se divertindo. Isso parece que delicia a nossa mente, a nossa, digamos assim, esse nosso lado de fragilidade espiritual. Eu tenho trabalhado com jovens a maior parte dos meus 25 anos de ministério, e eu cheguei a uma conclusão muito concreta na minha mente. Não é que os jovens pequem mais, é simplesmente que eles escondem menos. Não sei se eu poderia fazer, mas eu já disse, eu estou fazendo aqui algumas reflexões. Me permitam as reflexões. Será que há diferença entre pecado de jovem e pecado de adulto? É difícil a gente falar sobre isso, mas eu vejo que, sim, existe um nível de diferença. Os jovens, na verdade, são mais transparentes do que nós adultos.
Os jovens são mais abertos, eles escondem menos. Os jovens estão menos preocupados com a fachada, com a reputação, com a imagem de santo que querem ter na igreja. Nós adultos não temos uma imagem a defender, por isso escondemos mais os nossos pecados. É por isso que os pecados dos jovens são pecados mais abertos, são pecados mais visíveis. Os pecados dos adultos são pecados mais enrustidos, mais escondidos. E justamente por isso, mais difíceis de serem perdoados. Não porque haja dificuldade no perdão, mas a dificuldade na aceitação, no reconhecimento da nossa condição. O jovem quando peca, o jovem cristão quando peca, é muito comum, ele pede ajuda, ele confessa, ele procura o pastor, nossa, meu trabalho é esse, pastor, ora por mim, eu estou fraco espiritualmente, pastor, eu estou tão longe da igreja, pastor, me ajuda, ora por mim, dá um livro para eu ler, essa é a minha rotina. Os jovens buscando ajuda, abrindo seu coração. Os adultos não fazem isso na sua maioria, porque eles têm uma reputação a preservar. Percebem? Os pecados dos jovens são relacionados mais aos pecados do corpo. Os pecados dos adultos estão mais relacionados aos pecados da alma. São invisíveis, no entanto, diante de Deus, são mais graves. E essa ideia de haver pecado mais grave e menos grave, né? Os cuidadores da teologia não precisam se preocupar, que eu não estou inventando isso. Ellen White é muito clara no livro O Caminho para Cristo, ao afirmar que existe de fato gradação de culpa. E ela diz, há pecados que são especialmente ofensivos a Deus. E curiosamente, quando ela cita esses pecados, não são os pecados do corpo, são os pecados da alma, os pecados invisíveis. Ela fala do egoísmo, do orgulho. Esses são os pecados que realmente dificultam a ação de Deus em nossa vida. Então, quando a Bíblia diz que os mais velhos saíram primeiro, isso serve de advertência para mim. Advertência para mim. Como é que está realmente a minha vida espiritual? Quais são as minhas motivações quando eu estou apontando? Agora veja só. Desculpa, eu estou interrompendo a frase aqui. Se tem alguém aqui que já está imaginando, o Ranieri veio lá do NAS para dizer aqui que pecado de jovem não tem problema. Alguém ouviu eu dizer isso aqui? Então eu já vou corrigir, que é para ninguém sair dizendo por aí isso aí. Eu não estou dizendo isso. Até porque todos saíram da presença de Cristo, inclusive os mais jovens. Todo pecado é grave aos olhos de Deus. Mas existem aqueles pecados que estão mais acessíveis ao poder da graça transformadora. E é o pecado aberto, é o pecado reconhecido, é o pecado transparente. Esta é uma condição para ser alcançado pela graça. Vou concluir o que eu comecei a dizer agora há pouco. Eu falei no começo daquela tendência humana que existe de nós projetarmos nos outros o que há de pior em nós mesmos. Não é isso? Então, quando você ouve alguém dizer, olha lá, não sei se eu... eu acho que eu já vou falar demais aqui, hein? Bom, mas semana que vem eu vou embora e está tudo bem. Mas olha, eu sou muito, mas muito desconfiado desses santos da igreja que têm olhos só para um tipo de pecado. Sabe, tem gente na igreja que tem olhos só para desonestidade. Identifica desonestidade em tudo. Fica de olho no tesoureiro da igreja, quer saber como é que está a vida do pastor, e se o pastor trocou de carro, e se o irmão da igreja não sei o quê, e se aquele ancião saiu do emprego. Há santos na igreja que só tem olhos para isso. Provavelmente está roubando. Ele projeta nos outros aquilo que mais incomoda nele mesmo. Esta é a tendência. Agora vejam, eu disse provavelmente, hein? Não vai sair acusando de ladrão todo mundo que se preocupa com isso. Estou dizendo que esta é uma tendência. Sabe aquela santa da igreja que está o tempo todo apontando para aquela jovem bonita? Olha lá os lábios da jovem bonita, olha o cabelo da jovem bonita, olha a saia da jovem bonita. Sabe por que ela faz isso? Provavelmente faria o mesmo se também fosse jovem e bonita. A tendência de projetar nos outros as suas piores inclinações. Estou falando demais já, né? É melhor eu parar por aqui. Não vou nem falar a quarta então, hein? Podemos fazer a oração final já? Não? Não? Então deixa eu passar para a quarta, deixa eu passar por aqui, porque eu estou me empolgando muito e vou acabar falando demais aqui. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Entenderam ou não entenderam?
Entenderam ou não entenderam? Para você resolver o pecado dos outros, comece resolvendo os seus primeiros. Em primeiro lugar. Este é o terceiro fato que me chama a atenção. Saíram todos da presença de Cristo, mas saíram os mais velhos primeiro. Deixa eu reforçar aqui antes de passar para o quarto. Perceba que todos saíram. Isso significa que diante de Deus todo pecado é grave. Dos jovens, dos adultos, pecados do corpo, pecados da alma, não importa o tamanho do pecado ou a intensidade do pecado, se não houver arrependimento, confissão e abandono, se não houver a operação da graça na sua vida, não importa qual o pecado, vai banir você do céu. Essa é a realidade. Bom, posso prosseguir? Sim ou não? Estão comigo ainda ou não? O pastor já está me olhando feio aqui, porque eu já passei da hora, né, pastor? Não? Então vamos lá. Quarto fato importante da história. E, na verdade, aqui está o ápice. Aqui está a parte mais importante da história. A dupla declaração de Jesus para a mulher pecadora. Você pode acompanhar comigo? Versos 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Vejam, antes de eu comentar aqui, onde estão aqueles teus acusadores? Puxa vida, o único que podia acusar, foi o único que permaneceu porque não acusou. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, verso 11, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aqui está uma declaração dupla. Olha, eu queria que você não perdesse a atenção agora, porque talvez de tudo que eu vou pregar na semana de oração, a coisa mais importante, o cerne, a essência de tudo, está nesses próximos minutos que eu vou falar agora. Uma dupla declaração de Jesus. Jesus aqui fala duas coisas para a mulher. Para simplificar o palavreado, né? Eu não te condeno. Primeira coisa. A segunda coisa qual foi? Vai e não peques mais. Aqui está a mais clara e objetiva lição de como o perdão de Deus age no pecador. A dimensão, eu diria, as dimensões do perdão de Deus, do perdão que Deus oferece para o pecador. O perdão que Deus oferece ao pecador está sintetizado, resumido, esboçado nessas duas declarações de Cristo. Eu não te condeno, vai e não peques mais. Deixa eu ajudar o pessoal do som, um pouquinho para frente. Eu não te condeno, vai e não peques mais. A primeira declaração, eu não te condeno. Jesus está falando aqui acerca da condenação para o pecado. Jesus está aqui fazendo uma referência à culpa que nós adquirimos quando pecamos. Quando Deus diz, eu não te condeno, Ele está oferecendo a solução para o problema da culpa. A culpa é resolvida com o problema, com o perdão de Deus. Tudo aquilo que você já fez no passado, todos os seus pecados, aqueles que estão lá no comecinho da sua vida, aqueles que você praticou ontem, aqueles que você praticou hoje de manhã, aqueles que talvez você tenha entrado na igreja com ele no coração, no momento em que você expressa um sentimento de incômodo, de arrependimento, confessa a Deus e pede perdão, é perdoado. Puxa, ninguém diz amém? É isso que acontece. O que a mulher recebeu, aliás, o que a mulher fez para receber o perdão, o livramento da culpa? Sabe o que foi que ela fez? Nada. Ela estava completamente inerte, impotente, sem ação, esperando e sabendo que era merecedora da condenação. Ela não fez nada, sabe por quê? Porque o livramento da culpa, do pecado, é uma conquista da cruz.
algo que não depende de nós, algo que foi feito não em nós, mas que foi feito fora de nós. A única condição é aceitação, é você ter a noção da sua necessidade, se abrir a Deus, admitir o seu pecado, mas nada, você não tem que provar nada para Deus. É uma atitude mental de dizer: Senhor, eu aceito. Então a condenação é eliminada com aquilo que foi feito na cruz, fora de você, sem a sua participação. Não depende do que você fez ou deixou de fazer, do que você faz ou deixa de fazer. Aqui está o cerne da justificação pela fé. Libertação da culpa pelo pecado. Coisa extraordinária, não? Coisa extraordinária. Agora, se tivesse parado por aí, eu diria, foi uma coisa extraordinária. A vida de pecados daquela mulher foi apagada naquele momento. Não há mais culpa. É uma coisa extraordinária. Mas eu diria, é insuficiente. O que nós precisamos é mais do que a libertação da culpa. Sabe por quê? Vou falar de mim, né? O meu maior problema com o pecado não é a culpa. Esse não é o meu maior problema. Não estou dizendo que não é um problema, é um grande problema, mas é um problema para o qual já há uma solução pronta, completa, a cruz. Esse não é o meu maior problema. Sabe qual é o meu maior problema? É a tendência que há no meu coração. É a minha condição interior, que inevitavelmente vai me levar a pecar de novo. Então, se Jesus tivesse dito para ela assim: eu não te condeno, tivesse parado por aí, teria sido uma coisa extraordinária para ela. Mas como é que ela sairia dali? Provavelmente para voltar à sua vida de pecado. Não por escolha, mas por incapacidade de vencer o pecado. A vitória sobre o pecado não é resultado das lutas humanas. E aí Jesus completa a ação do perdão de Deus. Se por um lado liberta da culpa, por outro lado oferece poder para libertar do domínio do pecado. Vai e não peques mais. Agora aqui se completa. E vejam bem, muita gente entende errado isso aqui porque está no imperativo, né? Jesus está dando uma ordem: vai e não peques mais. Tem gente que entende isso aqui de forma totalmente equivocada. Tem gente que entende isso aqui como se Jesus estivesse dizendo assim para a mulher: ó, mulher, eu não te condeno, tá? Daqui para trás está resolvido, está tudo perdoado. Diante de Deus você está limpinha, está pronta para ir para o céu. Agora é o seguinte, você vai continuar a sua vida, né? Vai, então é o seguinte, olha lá o que você vai fazer daqui para frente. Vou ficar de olho. Estou te observando. Gente, essa é uma experiência cristã extremamente nociva. A ideia de que Deus olha para nós para encontrar pecados, quando na verdade Deus olha para nós para nos ajudar a vencer o pecado. Deus não está procurando pecado em você. E quando você peca, vem aquele sentimento, né? Ah, Senhor, eu pequei, o Senhor falou para eu não pecar, eu sei, mas eu pequei, puxa vida, e agora? Deus está decepcionado com você? Você acha que você decepciona a Deus? Você não sabe de nada. Quando é que alguém decepciona a gente? É quando você espera o melhor daquela pessoa e ela lhe dá o pior. Aí vem a decepção, não é isso? Deus não se decepciona com o pecador, porque Ele já espera o pior de nós. Ele sabe como lidar com isso. Ele confia no melhor, mas Ele já espera o pior. Ele sabe que somos pó, diz a palavra de Deus. Quando Deus diz assim, vai e não peques mais, não é uma ordem vazia de fiscal, de alguém que está observando e de olho para ver se encontra pecado. Não. Anote aí na sua mente e no seu coração, cada ordem de Deus, antes de ser uma ordem, é uma promessa de capacitação para obedecer a própria ordem. Cada mandamento de Deus não é somente um mandamento, cada mandamento de Deus é uma promessa de capacitação para obedecer aquele mandamento. Não há nada que Deus nos ordene a fazer, para o qual Ele não nos habilite a fazer.
Em outras palavras, quando Jesus disse para a mulher pecadora, coitada, pobrezinha, pecadora, caráter totalmente manchado, né, destruído, Jesus diz, vai e não peques mais. Não foi uma tarefa de casa que Jesus passou para ela, uma tarefa impossível, não foi isso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, minha filha, você está perdoada, se você se mantiver em comunhão comigo, eu vou lhe dar o poder para você vencer o seu pecado. É a dimensão do perdão, que essa sim age no pecador. A justificação não é algo que Deus faça no pecador. Ela foi conquistada fora do pecador. É objetiva, completamente, na cruz. Mas esse processo de vitória sobre o pecado, também chamado de santificação, aí sim é a ação de Deus agindo no pecador. Não para que ele seja perdoado, ele já foi perdoado. A mulher não fez nada para ser perdoada, ela somente aceitou. O perdão não depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas agora vem um poder que nos habilita gradativamente a vencer o pecado. Você percebe isso? O que é que eu quero dizer para você? Olha aqui para mim. Ó. Deus quer lhe dar a vitória sobre esse pecado. Você sabe do que eu estou falando. Eu não sei, eu sei dos meus. Mas você sabe do que eu estou falando. Alguns aqui estão com uma luta talvez da vida inteira para vencer um pecado no seu temperamento, na sua maneira de tratar a família. Alguns aqui têm uma luta contra pecados sexuais, pornografia, adultério, fornicação, masturbação, fantasias sexuais, e isso tem destruído a sua vida com Deus, isso tem tirado o seu sono, isso está deixando você com um sentimento de culpa que está dominando o seu ser, você se sente o pior dos pecadores. Eu vim aqui dizer para você que Deus pode e Deus quer mudar isso na sua vida. Quando Ele diz, vai e não peques mais, Ele está dizendo, eu te dou o poder para vencer. É isso que o perdão faz. Você conseguiu entender bem isso aí? As duas dimensões do poder do perdão de Deus? Resolve a culpa e resolve o quê? A condição interior, muda lá dentro. Entenderam? Posso terminar? Posso mesmo? Ei, gente, responda aí, ó. Posso terminar? Todo mundo entendeu? Se estão na dúvida, é porque tem gente que não entendeu. Então, vou fazer uma prova. Pablo, eu ia terminar agora, mas eu acho que eles não entenderam ainda. Puxa, meu tempo já estourou. Pastor, posso fazer uma prova aqui com vocês? Então, vamos lá. Imagine dois jovens que foram do mundo, da balada, da festa, né, da bebida, tal, curtiam lá as luzes, os sons do mundo e tal, né? Mas aí, um dia eles conheceram o Evangelho, vieram para a igreja, resumindo a história, se converteram, passaram por uma experiência genuína de conversão, mudança e tal. Estão na igreja, faz 1 ano que estão na igreja batizados e tal. Um sábado à noite, um deles vai passando na rua e, meio sem querer e tal, ele vai naquela rua que tem lá a casa noturna onde ele se divertia no passado. Aí ele chega na frente, está aquele movimento, as pessoas que ele conhece, jovens, bonitos, sorridentes, as pessoas mais felizes do mundo estão na balada no sábado à noite. Pode procurar. São as pessoas mais lindas e felizes do mundo. Ele olha para aquilo e sabe o que ele sente? Uau, como era bom. E vem aquela vontade de entrar. Mas aí ele diz, não, mas agora eu sou cristão, sou batizado na igreja. Aí ele vira as costas e vai embora. Mas aí os sons, as risadas, ele volta. E ele fica naquela luta, entra, não entra. Ele vai até a porta, depois ele pensa, não posso entrar. E agora, o que eu faço? E ele não consegue, ele passa meia hora lutando na frente da balada lá, para entrar, não entrar, entrar, não entrar. Daí a pouco ele faz uma oração, Senhor, me ajuda, me dá poder. E ele consegue, vira as costas e vai embora. Não entrou. Chega em casa, até suando pela luta que ele teve. Primeira coisa que ele faz é vai orar a Deus, Senhor, obrigado pela vitória, porque o Senhor me ajudou. Eu não entrei, eu fui tão tentado a entrar e não entrei. Graças ao Senhor. Bem, o segundo jovem, a mesma história, a mesma origem, a mesma experiência, tudo igualzinho.
Vai passando, 10 minutos depois desse, vai passando, a mesma coisa, mesmo lugar que ele frequentava, as pessoas que ele conhecia, os mesmos sons, a música, a risada, todo mundo feliz e tal. Ele olha assim, para por 2 segundos e pensa, ainda bem que Deus me livrou disso. E vai embora. Não sente nem um pouquinho de vontade de entrar. Chega em casa, ele nem ora. Né? Vamos lá, a prova é a seguinte. Qual dos dois teve a maior vitória? O primeiro ou o segundo? Aí eu quero mais alto, não deu para ouvir direito. Qual dos dois teve a maior vitória? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Pastor, cancela a escola sabatina, que eu vou pregar o sermão de novo. Você não entendeu o que eu preguei hoje. A maior vitória foi do segundo. A vitória do primeiro foi a vitória do comportamento. Quem garante que no sábado seguinte ele vai vencer de novo? O primeiro venceu exteriormente, mas o pecado está lá dentro ainda. É uma luta que não foi apagada, é uma tendência que ainda está presente, viva no seu coração. Ele vai precisar de mais tempo até que Deus consiga tirar isso completamente do seu coração. Uma vitória parcial, uma vitória que está no comportamento. O segundo teve a vitória completa, porque venceu não apenas no comportamento, venceu também na tendência. Olha aqui para mim, é isso que Deus nos oferece. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com essa ideia espúria de perfeccionismo por aí, de que nós vamos chegar num ponto de vencer todas as tendências e vamos deixar de ser pecadores nessa vida. Não estou ensinando nada disso. Mas eu quero garantir uma coisa para você. A vitória que Deus oferece é completa. Não apenas a vitória do comportamento, mas a vitória interior. Qual é a sua grande batalha espiritual? Qual é a grande luta espiritual que você está tendo? Qual é o motivo das suas maiores quedas espirituais diante de Deus? Qual é o seu pecado? Qual é a sua fraqueza? Jesus está oferecendo perdão para você. E o perdão elimina a culpa. Eu não te condeno. E isso não depende do que você fez ou deixou de fazer. Isso não depende de você provar para Deus que você resolveu o problema. Você não tem que provar nada para Deus. Isso é imediato, no momento em que você aceita. No momento em que você abre o coração, reconhece que é pecador. Ainda estando em luta, tem gente que pensa assim, não, eu primeiro tenho que abandonar para depois Deus me perdoar, porque como é que Ele vai me perdoar se eu vou cair de novo? Você tem que entender isso, o perdão de Deus não depende de você provar nada para Deus, você só precisa aceitar. Você pode sair daqui hoje, nesta manhã, completamente purificado pelo sangue de Cristo. Ainda que você continue com as suas lutas, ainda que você vai ter uma grande prova hoje à noite, amanhã, não importa, você pode sair daqui hoje completamente purificado. Jesus está oferecendo isso para você. Eu não te condeno. Só que agora sim você começa a fazer alguma coisa. Não para conquistar o perdão, já foi conquistado pelo que foi feito na cruz. Mas a sua luta agora deve ser o quê? Estar em comunhão com Deus. Para que a ação transformadora do Espírito Santo limpe o seu coração. Tire esse pecado, não somente do seu comportamento, mas tire do seu coração, da sua mente. É isso que Deus oferece. Olha aqui para mim, olha. É isto que Deus está oferecendo para você. Não perca. Não desperdice esse presente de Deus. Não saia daqui para continuar vivendo no pecado. Saia daqui para uma luta com Deus. Algumas dessas lutas nós vamos travá-las pelo resto da vida. A promessa não é de que no momento que você é perdoado, pronto, venceu tudo e nunca mais vai cair. Não é isso. A promessa é de que você vai sair daqui para uma luta, uma batalha. E nessa luta, nessa batalha, às vezes você vai ser ferido, às vezes você vai resvalar o pé, às vezes você vai cair. Mas a sua derrota não está aí, porque você está na luta, está na batalha. E Deus está fazendo a obra na sua vida. E o milagre de Deus de transformação leva tempo e quase sempre é silencioso. Não depende dos nossos esforços, depende da ação do Espírito Santo. Abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo faça essa obra no seu coração. Nós vamos ouvir uma canção agora que a Rosa vai cantar. Convido que você, durante a canção, eleve o seu pensamento, o seu coração, abra o seu coração a Deus. Clame a Deus pelo perdão, clame a Deus por essa transformação.
para que você seja um milagre de Deus, um milagre do poder de Deus aqui nesta terra. No meu viver, tentei fazer somente o que agrada ao teu querer. O teu amor me convidou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí e levantei, mas o pecado me chamava e quando via já voltava a cair. E agora que cansei, que aqui era meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas pra seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão, Senhor. Não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, nos salvos eu estou e me ofereces teu perdão, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para Obrigado, Rose, obrigado, Pablo. Nós vamos terminar com a oração, mas eu quero estender a você a oportunidade de alguns momentos de oração silenciosa, e eu sugiro que você fale com Deus agora sobre o seu pecado, a sua fraqueza, aquele ponto em que você precisa desesperadamente de uma vitória, de uma mudança, de uma transformação. Vamos começar uma batalha com Deus, vamos fazer com que essa semana nos dê a oportunidade de uma mudança real e verdadeira em nossa vida. Feche seus olhos, abra o seu coração a Deus. Depois de alguns momentos eu faço uma oração aqui da frente. Vamos orar.
Senhor Deus, este é somente o começo de uma vida, de uma nova vida para cada um de nós. Estamos começando agora de maneira especial, de maneira intencional, uma luta, uma batalha para vencermos esta fraqueza, este pecado que tanto nos incomoda. Entendemos hoje, Senhor, que o Teu poder é suficiente para eliminar a culpa e muito mais do que isso, para nos transformar e nos dar o poder para uma nova vida. Que essa seja a experiência de cada um aqui, Senhor, que saímos daqui para uma vida vitoriosa ao Teu lado. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Amém.